Vamos fazer uma maratona e ler o Salmo 119? Mas vamos ler só um versículo. Salmo 119, versículo 105. Este é o capítulo maior das Escrituras, com um número maior de versículos. E é interessante que o salmista fez deste salmo um acróstico. Com métricas muito específicas, que se perde quando é traduzido, claro, porque foi feito em hebraico. Mas cada letra do alfabeto hebraico rege uma porção desse salmo. Todas as primeiras palavras são naquela mesma letra, depois muda para uma outra letra. É uma poesia hebraica muito bonita. Mas não é só uma poesia bonita, é a palavra de Deus. É uma inspiração para nós. E o Salmo, no versículo 105, diz, vamos ler juntos? Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu penso que até as nossas crianças já decoraram este versículo na escola bíblica, né? Lâmpada para os meus pés, a versão mais comum é essa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! Que sabedoria está nessas palavras. Quanto da palavra de Deus está sendo aqui demonstrada do que ela é. Eu vou pedir aos irmãos licença para apagar todas as luzes aqui do salão. Nós vamos ficar literalmente no escuro. Porque o escuro é a realidade do mundo em que vivemos. Mas Deus preparou para nós e nos entregou uma luz para o nosso caminho. Se eu tenho uma lâmpada, se eu tenho uma lanterna, eu não vou esbarrar. Mesmo andando em trevas, o mundo está em trevas, mas eu tenho uma luz. Agora, irmãos, se eu me recuso a andar na luz que eu recebi, quais são os riscos que eu corro? Tropeçar nas trevas. Se eu não utilizo a minha luz, qual a vantagem? Ter uma lâmpada apagada, guardada, talvez fechada, talvez aberta numa estante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela clareia os meus caminhos. Amém? Pode acender, irmão Edivaldo, obrigada. Hoje nós queremos falar sobre manter essa luz acesa. Fazer com que... Ih, pastor Robson, o negócio aqui está piscando. Resolva aí, é dele. Essa luz precisa ser utilizada para clarear. Porque se ela estiver guardada, ou se eu tomo um rumo diferente da luz, eu não vou ter vantagem de ter essa luz, que é a palavra de Deus. Vamos para a 2 Crônicas, no capítulo 34. Vamos ler sobre
um jovem rei que encontrou uma lâmpada para os seus pés, que fez das Escrituras Sagradas a luz para o seu caminho e mudou destinos. No versículo 1 do capítulo 34 de 2 Crônicas, nós estamos lendo na King James atualizada. Nós lemos: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Era uma criança quando foi elevado à posição de rei, porque o seu pai foi um péssimo rei e os oficiais dele fizeram uma conspiração e o mataram. Só que os outros soldados mataram os conspiradores e abruptamente, sem estar preparado, Josias teve que assumir o trono, porque o seu pai foi assassinado com 2 anos de governo. Josias é neto de Manassés, um dos mais terríveis reis de Judá, descendência de Davi, mas que caminhou no caminho do mal e fez tantas coisas horríveis. E Deus mandou a Síria e ele foi feito prisioneiro. Mas no cativeiro, ele se humilhou, ele se arrependeu. E Deus lhe deu uma restauração. Só que o filho de Manassés, Amon, quando assume depois da morte do seu pai, faz tudo errado e ainda pior. E é nesse cenário de muita idolatria, de muitas coisas erradas acontecendo em Judá e Jerusalém, ídolos no templo, o templo todo bagunçado, culto ao Senhor sem acontecer como devia, que Josias começa a governar com 8 anos. É claro que com 8 anos ele teria tutores que organizariam as coisas, ele não decidiria nada sozinho. Mas o texto nos diz que Josias, versículo 2, agiu de modo muito justo e sincero diante do Senhor, obedecendo os conselhos e as orientações do rei Davi, seu antepassado, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, então ele começou a reinar com quantos anos? Com mais 8 anos, ele agora tem quantos anos? 16 anos. Ele tomou a peito, como se diz, a decisão de purificar a terra, de acabar com os altares dos ídolos, de acabar com as feitiçarias, com toda a profanação que tinham trazido para Jerusalém e para Judá. Diz: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi. Agora ele vai ter a sua própria experiência com Deus. E no 12º ano deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos. Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares dos Baalins. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares da deusa Aserá. Triturou, reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de fundição. Versículo 5 diz: mandou queimar ossos dos sacerdotes sobre os seus altares. E assim purificou Judá e Jerusalém de toda idolatria. Aleluia. Mas esse menino, esse adolescente, esse início de jovem,
foi mais além. Ele foi empossado rei de Judá. Mas ele viu espaço para ir mais além. E o texto nos diz que ele foi nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naphtali e ao redor. Ele avançou pelo reino do norte, ele era rei do reino do sul. Mas ele foi, não havia limites para ele, impostos por homens. Ele saiu avançando, destruindo tudo que tinha se levantado aos ídolos dentro do território do norte e do sul. Ele foi avançando. No 10º, diz versículo 7, passou derrubando e destruindo os altares, os postes sagrados, esmagou os altares de incenso, espalhados por Israel. Ele é rei de Judá. Mas ele avançou no território de Israel e também foi destruindo tudo aquilo que desagradava a Deus. E ao final dessa jornada, retornou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa do Senhor, ele levantou Safã, Maséias, Joá, para restaurarem o templo do Senhor. Agora ele vem com a outra direção. Depois que saiu com os seus soldados, destruindo toda a base de idolatria, ele volta para Jerusalém, convoca os principais sacerdotes e diz: agora vamos restaurar o templo. Mandou que eles fizessem uma vistoria, o que estava quebrado, o que estava sujo, o que estava profanado, para que tudo fosse purificado. Entregou o dinheiro para que eles fizessem essa restauração do templo físico. Versículo 14. E enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta para a casa do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da Torá, a lei do Senhor, que tinha sido entregue por Moisés, que estava perdido. No meio de escombros foi encontrado o que a tradição diz que seria o livro de Deuteronômio, que para os judeus é chamada de segunda lei, a repetição da lei de Moisés, a Torá. Então Ilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá na casa de Yahvé o Senhor, e entregou o livro na mão de Safã. Safã correu, foi dizer ao rei: Ilquias achou a cópia do livro. Tudo que Josias sabia que Deus não podia ser adorado igualmente aos outros deuses. Então ele acabou com a idolatria. Mas ele não tinha conhecimento. Porque o livro estava perdido. Lembremos que naqueles dias não havia imprensa. Não havia essa facilidade de todos terem as escrituras na sua língua, em diversas versões. Aquela cópia sagrada, aquele rolo enorme, difícil de manusear, eram raras. Assim, o escrivão, versículo 18, relatou ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu algumas partes do livro para o rei. E quando aquela luz se acendeu, quando aquela lâmpada do Senhor abriu os olhos de Josias, assim que o rei ouviu as palavras da Torá, o rei rasgou as suas vestes.
Então o rei deu a seguinte ordem: vão imediatamente, versículo 21. Consultem ao Senhor por mim, pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Porque, segundo este livro, grande é o furor do Senhor, que há de se derramar sobre nós, porquanto os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor, a fim de viverem de acordo com tudo que estava neste livro. Os antepassados tinham recebido a lâmpada do Senhor, mas a apagaram. Os que vieram antes dele, a geração anterior, as 2 gerações anteriores, tinham a palavra, mas esconderam. Deixaram de usá-la a tal ponto de que se perdeu. E agora, ao ouvir as palavras do livro, os sermões de Moisés em Deuteronômio, o rei se humilhou, se quebrantou, porque ele entendeu que viria grande castigo, grande destruição, por causa de todas as trevas nas quais Israel se meteu. E os homens do rei correram e foram procurar a profetisa Hulda, uma mulher que naqueles dias tinha uma unção especial de Deus. E o rei confiava que dela viria um discernimento. E falaram para a profetisa: a situação é essa. O rei já rasgou as suas vestes. O rei está em jejum, está em pranto, está em humilhação. E ele está pedindo: ajude-o a entender o que Deus vai fazer. Porque o livro diz que o povo todo está debaixo de maldição por fazer os ídolos, por adorar os ídolos. E Deus disse que se Israel fizesse isso, Jerusalém fizesse isso, ele viria com grande destruição. E a profetisa, versículo 23, então a profetisa Hulda declarou: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eu trarei o mal sobre essa terra e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Isto porque me desprezaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com as obras de suas mãos. Por esse motivo, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Todavia, digam ao rei de Judá que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto às palavras que ouvistes, considerando que teu coração se comoveu para se humilhar diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e agistes com humildade, e rasgaste as vestes, e choraste na minha presença, eis que eu também te ouvi. Portanto, eu te reunirei aos teus antepassados, serás recolhido ao sepulcro em paz perfeita, e os teus olhos não verão o mal que há de vir sobre este lugar e seus habitantes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para clarear o meu caminho. Josias era
começou a reinar bem intencionado. Josias buscou agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, mas ele não estava com essa lâmpada. Ele tentou desfazer as trevas, mas não foi suficiente quebrar todas as coisas erradas que tinham feito. É quando encontraram o livro, que leram o livro, que ele viu que a maldição já estava determinada. E qual é a grande virtude de Josias? É que quando a luz brilhou para ele, ele seguiu a luz. Se está determinado, se está decretado um juízo por causa do pecado, eu vou me humilhar diante do Senhor. Ele não continuou o seu reinado. Ele não continuou, guarda o livro, só fala coisa difícil, coisa ruim. Eu já quebrei os altares, já está tudo certo, Deus já nos perdoou. Não. Às vezes, agimos assim. Ouvimos a palavra do Senhor, lemos o que a palavra do Senhor diz, mas achamos que o nosso jeito já deu jeito. A luz para Josias, ele com aquele coração tão bom, tão correto, podia ter vivido toda essa maldição. Ele só não sofreu a maldição, porque ele se converteu quando ouviu o livro. Olhe que ele já tinha feito muita coisa correta. Mas é quando a palavra do Senhor, através da profetisa, não disse: você não vai sofrer esse castigo, porque você quebrou os altares. Não. Foi porque ele respondeu à luz. Quando veio a palavra do Senhor, ele respondeu à palavra do Senhor. Não a ignorou. Não se justificou. Não tentou justificar o povo. Não tentou agradar a Deus do seu modo. Ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes na identidade do povo daquele tempo e dessa nação significava um ato de extrema humilhação, ainda mais sendo um rei. Ali ele se quebrantou, se jogou, o texto diz que ele se humilhou diante do Senhor. Não foi só o rasgar das vestes, mas provavelmente ele jogou pó, poeira na cabeça, se lançou no chão, ficou chorando diante do Senhor. E agora, Deus, nos perdoe, porque o mal já estava feito. A palavra já dizia que viria todo o mal por causa da teimosia. De fato, depois de Josias morrer, o reinado do seu filho, veio Nabucodonosor e começou toda a destruição de Jerusalém e de Judá. Mas Josias morreu, terminou os seus 30 e poucos anos de reinado em paz, com prosperidade, não viu o mal, e todos que estavam debaixo do seu governo não viram o mal. É a outra geração. Porque quando ele aceitou a luz e caminhou segundo a luz que ele recebeu, da palavra do Senhor, ele não pôde impedir o juízo, mas o juízo foi levantado por um tempo, por uma geração. Imagine se ele apagasse o livro. Enrola o livro, guarda, esconde isso. Para que assustar todo mundo com essa história? Se estava escondido até agora, deixa ele lá. Quantas opções ele poderia ter de fazer? Talvez ele tivesse uma lembrança de que maldições poderiam suceder ao povo se o povo desobedecesse a Deus e trouxesse a idolatria para dentro de Jerusalém. Por isso ele quebrou os altares. Mas ele não tinha noção do que seria o decreto de Deus até que o livro foi aberto e lido para ele. É lâmpada para os nossos pés. A grande maravilha dos nossos dias, irmãos, é que nós
temos essa lâmpada, essa luz que veio de Deus na nossa mão. Tão fácil como aquela lanterna que eu acendi, perto de nós, podemos ler. Se não podemos ler, podemos ouvi-la. Temos tantos ambientes onde a mensagem do Senhor está sendo anunciada. Mas muitas vezes é a nossa rebeldia que guarda a lâmpada, que ofusca a luz, que teima em não ir por onde a luz está clareando, porque o mundo está em trevas. E a questão não é todo o bem que eu fiz ou que eu faço, é se eu estou fazendo o que Deus me ilumina para fazer, me orienta para fazer, irmãos. Lembrando, Josias andou nos caminhos de Davi. Era um jovem com correção de vida. Mas ele viveria aquela maldição se ele não respondesse à luz naquele momento. Em Tiago, Hebreus, Tiago, nós gostamos sempre de tratar o ensino das Escrituras do Velho Testamento e ver como ela está também no Novo Testamento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 21, vai nos dizer: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada. Receba com humildade. Que imagem é essa? É o rei ouvindo o sacerdote ler o livro que ele não conhecia ainda, a Torá do Senhor, recebendo com humildade. Ele se prostrou, ele recebeu o que a palavra dizia. Ele não brigou com Deus, ele não se justificou, mas eu já resolvi isso. Ele se humilhou porque ele entendeu o pecado que tinha sido cometido. Quantas desculpas nós damos para as nossas iniquidades, irmãos? Para os nossos pecados. Quantas justificativas diante de Deus. E tudo que nós precisamos fazer é nos humilhar. Quando a luz acende e mostra que nós estamos em erro, é se humilhar e se arrepender. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Josias conquistou uma absolvição por humildade, por se humilhar, por se quebrantar e por dizer: Senhor, me diga o que é que eu vou fazer. Porque ele entendeu o pecado, que o pecado da nação era o pecado dele. Mesmo ele tendo quebrado os altares e não ter caído em idolatria. Tiago está nos dizendo: acenda essa luz. Aproveite essa luz que você recebeu, a palavra está sendo implantada em você, a palavra do reino de Deus. Receba com humildade. Uma outra versão diz: receba com mansidão. E essa palavra mansidão no grego, ela traz a imagem do cavalo selvagem sendo domado. O que é mansidão? É um cavalo selvagem domado. Nós não temos muita tradição. Aliás, eu acho que no Brasil não tem cavalo selvagem, mas a gente vê isso em filmes. E quando aqueles garanhões são pegos na floresta, e tem que haver alguém especializado que começa a treiná-lo até que ele aceite o cabresto. Porque quando ele aceita o cabresto, mesmo ele tendo mais força do que o homem, ele vai se submeter às ordens de um homem. Não é isso? Cavalo só recebe a sela quando ele é amansado.
E a sela significa que um homem vai ter domínio daquela força, daquela estrutura do cavalo e vai dizer para ele para onde ele vai. O cabresto é para isso, botar para um lado, botar para o outro, frear o cavalo. A palavra mansidão fala disso. Receba com mansidão. Deixe Deus lhe domar. Deixe Deus lhe conduzir. O que é que a palavra de Deus diz que você está teimando? Não, e se empinando para não obedecer. Receba com mansidão. Se humilha, reconhece o seu mau caminho e o sangue de Jesus Cristo, ó, e purifica. E você não vai viver a maldição, não vai viver o castigo, não vai viver a consequência ou a recompensa dos ímpios. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Porque essa palavra é luz para o nosso caminho. Mesmo crendo em Jesus Cristo, o mundo não se iluminou, não. O mundo continua em trevas. Mesmo a igreja sendo hoje uma multidão enorme no Brasil, o Brasil continua em trevas. E se você não ilumina seu caminho, suas escolhas, suas decisões, seus relacionamentos, pela palavra do Senhor, vai cair nos barrancos, nas pedras do caminho, vai tropeçar. Aí você diz, eu estou salvo em Jesus Cristo para a vida eterna, mas vai ter uma vida desgastante, de tanto sofrimento, de tanta, vamos dizer assim, cabeçada, de tanta queda, levanta e sofre, porque não acendeu a luz. Ou viu a luz mostrando o caminho, mas quis ir pelo outro lado. Ou guardou a palavra. Quando o próprio texto no Salmo 119 diz, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Sim, ela quando está guardada no coração, é para nos ajudar a não pecar, é estar na nossa lembrança. Mas não é guardada na estante, guardada na prateleira, guardada na bolsa. Tem que ser luz, acesa. Por quê? O mundo está em trevas. A corrupção, a maldade, a mentira, a ciúme, a inveja. A realidade da nossa geração é que os homens são amantes de si mesmos, desobedientes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a geração. Se você não tem a luz do Evangelho para lhe orientar, e vai nas trevas, nas amizades, um cego pode guiar outro cego. O que vai acontecer? Cai os dois. Tropeçam os dois. Então, quando tudo está escuro, é como nós fôssemos cegos. Porque a realidade é que a luz é que faz a gente ver. Se não houver luz, pode ter o olho são, mas tudo está escuro. Se dois estão no escuro, pode não ter problema de visão, mas vão cair ou tropeçar na escuridão. Por isso, a luz faz a gente enxergar. Faz a gente perceber aonde não deve ir, o que não deve fazer, por onde deve ir e o que deve fazer. Tiago continua dizendo, sede praticantes da palavra e não simplesmente só ouvir não adianta não, né? Tem que praticar. Eu sei que tem muitos que nem querem ouvir. Mas só ouvir não garante. É preciso se tornar um praticante da palavra. Ele diz, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Quem só ouve se ilude. Ouve, eu sei dizer o que foi pregado, mas eu não estou praticando, está se iludindo. Às vezes se achando até santo, mais santo do que os outros.
porque foi para a igreja, porque estudou as Escrituras, porque sabe de cor, mas não está praticando. Ele diz, está iludindo-se. Se não é praticante, está se iludindo. Irmão, não sou eu que estou dizendo não, viu? É Tiago. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai. Então se esquece da sua aparência. Mas a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, que é a lei do espírito de vida, eu estou fazendo esse acréscimo aqui, não acréscimo, mudando, explicando, mas a lei da liberdade, e nela persevera, novamente anotem aí, não sendo ouvintes negligentes, mas praticante zeloso. Então será muito feliz em tudo que empreender. Ah, essa parte é boa. Prosperidade. Ser feliz nos empreendimentos. A receita está aí. Seja ouvinte, praticante, zeloso. Não negligente, não procrastinador. Praticante zeloso. Quem é uma pessoa zelosa? Aquela pessoa que às vezes até parece que tem TDAH, né? Para quieto. Não, mas tem que fazer, né, André? Zeloso, tem que fazer agora. Praticante da palavra. Que não fica dizendo, no próximo mês eu vou começar. Não. Praticante zeloso. Hoje, a luz que chega para você através das Escrituras deve transformar a sua vida hoje. Se alguém é ouvinte negligente, está só se iludindo. Porque não é o muito ouvir, é o praticar zelosamente a palavra, que vai trazer a felicidade, a prosperidade à nossa vida. Porque se nós somos praticantes, isso é semelhante a quem anda numa luz. Nós vamos nos livrar de muitos trajetos errados, de queda, porque a palavra de Deus clareará os nossos pés, o nosso caminho. A direção vai nos falando, Deus vai nos exortando. A palavra pode estar até escondida, mas ela chega para a sua vida naquela hora necessária. Cada um já teve a sua experiência de estar lendo o livro e de repente um texto salta e é como se tivesse sido escrito naquela hora para você. Luz. Deus lhe orienta, Deus lhe instrui, Deus lhe diz, lhe mostra o mau caminho por onde você não deve andar. Mas se alguém ouve, e dentro desse ouvir nós podemos dizer ler, mas não pratica, é como alguém, essa experiência natural. A gente se olha no espelho de manhã, de tarde tem que se olhar de novo para se ajeitar e está sempre se esquecendo. Não é isso? Sempre voltando ao espelho. Mas a palavra, esse luzeiro que Deus nos deu, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, porque Tiago está falando de lei perfeita e lei da liberdade, porque ele está dando essa explicação de que a Torá é lei de Deus, ela é boa, mas o homem no seu pecado enfermou aquela lei.
Então Deus trouxe em Cristo a lei do Espírito de vida. Essa é a lei perfeita e a lei da liberdade, que não estava mais baseada naquela lei dos dias de Josias, de não faça isso, não faça aquilo. É uma lei porque é uma instrução para a liberdade, mas não uma liberdade para libertinagem. Uma liberdade para servir a Deus em amor, compreendendo o sacrifício de Jesus Cristo e desejando amá-lo e servi-lo. Então ele está dizendo, se alguém está se apoiando nessa lei perfeita, o Antigo Testamento, e especificamente a Torá, são fundamentos para compreendermos a nova aliança. Tudo que Jesus fez e é, está nos profetas, está na Torá exemplificado, na liturgia do Antigo Testamento, nos ensina, nos instrui, mas nós não vivemos mais nessa lei. Porque a lei do Espírito de vida substituiu através de Cristo, quando Ele nos dá um novo coração e o perdão pela graça e não pelo cumprimento da Torá. Então essa é a nova lei, a lei do Espírito de vida, que está baseada nas palavras de Jesus, que está fundamentada no seu sacrifício. Não no que eu faço, mas no que Ele fez por mim. Mas por quê? Ele é o perdão, Ele é a justificação, Ele é a graça e o favor de Deus para a minha vida. Não quer dizer que eu vou viver em transgressões. Não quer dizer que eu vou viver como eu quero viver, nos meus planos, nos meus caminhos, nas minhas escolhas. Não. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ainda é lâmpada, ainda é luz para o nosso caminho. E não podemos ser ouvintes que quando chegam na esquina, já esquecemos. Cada vez que a palavra de Deus chega a nós, não é para chegar um novo conhecimento, é para iluminar a nossa vida. E luz deve nos fazer tomar decisões, ter atitudes novas. O rei se humilhou, buscou ao Senhor diante daquela luz e foi livrado de uma grande condenação. Aleluia. O que nós precisamos ser livrados, do que precisamos ser restaurados. Que realidades na nossa vida precisam e podem mudar pela luz da palavra de Deus. Deus o sabe e você sabe. Vamos ficar de pé. Porque a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, fica firme, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz. Talvez a sua versão diga, será bem-aventurado, muito feliz. E pode ser entendido como será bem-sucedido em tudo que empreender. Com certeza, cada um de nós quer ser bem-aventurado. Cada um de nós quer ser feliz em tudo que tem à sua frente para fazer. Então vamos ajustar a luz para o nosso caminho. Amém? Vamos iluminar a nossa vida com a palavra de Deus, sendo ouvinte, zeloso em praticar. Se o Espírito do Senhor, que nos ministra também nessa hora, lhe convence de que há algo que você ouviu, mas não está praticando, não se justifique diante de Deus, não se explique. Isso não resolve. Diante de Deus é, pequei, me perdoe. Se humilhe diante de Deus como Josias. Quando a luz nos ilumina, a gente se humilha. E aí,
Deus nunca despreza um coração humilde. Porque o preço para a nossa redenção já foi pago. Jesus já realizou essa salvação. Nós só temos que nos arrependermos. Mas arrependimento significa uma decisão sincera de não continuar se iludindo, desobedecendo.